conectados, a graça e a paz. Meu nome é Ivani Mamed Lima e eu sou idealizadora da página Conexão Divina, onde nós estamos estudando o Sermão da Montanha. Já terminamos e finalizamos o capítulo 5 de Mateus e hoje nós vamos iniciar o capítulo 6. Então vamos ao verso 1. Guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens, com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto com vosso Pai Celeste. Aqui, queridos, desde a última vez e várias outras vezes, a gente tem sempre mostrado que Jesus traz uma verdade que já estava escrita e estabelecida, e ele traz uma nova perspectiva de vista dessa mesma verdade. Então ele quer, de certa forma, fazer uma ampliação dessa nossa visão. Ele tinha uma visão muito ampliada em relação à visão daquelas pessoas com quem ele convivia. Isso nós não temos a menor dúvida. Mas até que ponto nós, ou aquelas pessoas da época, ou nós hoje, estamos entendendo o que Jesus quer dizer? Porque se Jesus é um mestre de luz e um mestre espiritual que veio para nos não só ensinar o caminho espiritual de volta ao Pai, mas também para nos reconectar com esse Pai. Se essa visão, se esses ensinamentos de Jesus não são compreendidos por nós realmente não vamos estar fazendo o nosso papel e muito menos o próprio Jesus, porque ele veio para fazer isso, ele deu sua vida, ele morreu por isso. E nós, se não entendemos a sua mensagem, os seus ensinamentos, de nada se aproveitará de tudo que ele faz ou que ele fez. Então é muito importante que nós estejamos agora, já depois de 20 séculos, 2000 anos, depois dessas informações que ele nos trouxe, é importante nós estarmos valorizando tudo que hoje nós já temos, em termos de conhecimento. Muito já se passou. Nós temos, na verdade, 5.000 anos de história de civilização humana e aparentemente uns 300 anos de ciência. E essa ciência, ela foi por uns 200 anos ou até mais, ela nasceu como uma contradição da igreja, ela nasceu na tentativa de se afirmar contra aquele poder da igreja que decidia tudo e que assambarcava tudo, e a ciência veio como uma afirmação de que Deus é Deus, espiritualidade é espiritualidade e ciência é ciência. Então ela já nasceu separada da espiritualidade. Mas nós estamos vendo que nada é separado, nós estamos separados somente com a nossa mente humana, que se separou de Deus durante a queda do homem. E essa consciência de separação está em todas as coisas. E hoje nós vemos que os conhecimentos estão se conectando uns com os outros, inclusive a ciência com a religião. Digamos, não a religião, mas a ciência com a espiritualidade. Como a gente já falou aqui, a religião é uma questão de escolha, de preferência pessoal. Por quê? Porque cada um de nós tem um nível de consciência, uma abertura de consciência a partir daquilo que eu me informei, daquilo que eu conheço, daquilo que eu creio, eu vou fazer uma ideia do que é Deus. E essa ideia do que é Deus, eu vou buscar um grupo que é afinizado comigo. Então, eu vou buscar um grupo religioso que se afiniza comigo. E esse grupo religioso vai se afinizar comigo daquilo que eu penso. São as crenças parecidas que formam as religiões. Então esse conjunto de crenças é o que forma as religiões, né?
E Deus, na verdade, Jesus está acima disso. Jesus não é religião. Jesus não veio para fundar uma religião. Então nós estamos vendo nesses ensinamentos de Jesus que sempre tem essa questão de não só de religião, porque na época os judeus estavam se defendendo como uma religião diante de Jesus. E Jesus estava dizendo para eles que ele estava trazendo uma visão ampla, muito maior, muito mais aberta do que a religião específica deles e do que o nível de consciência específico deles. É sempre por isso que ele fala uma coisa que vocês já sabiam, mas eu estou falando outra coisa, eu porém vos digo. E ele sempre coloca isso como um ensino novo, uma visão nova diante daquilo que já estava estabelecido. E hoje não é diferente. Ele fala que a gente deve guardar-se de exercer a nossa justiça diante dos homens, com o fim de sermos vistos por eles. O que na verdade é isso, queridos? Nós no último vídeo trouxemos uma técnica para aprendermos a nos desidentificar da nossa mente humana. Por quê? Porque a nossa mente humana é o resultado da atividade do nosso cérebro, né? A criação dos nossos pensamentos. Os nossos pensamentos, eles vão ser energizados ou não, eles vão ser acreditados ou não, e nós vamos criando uma história que nos convém ou não. Então nós vamos exercendo papéis que nos convém ou não, nós vamos usando filtros da mente que nos convém ou não, e vamos fazendo uma história pessoal, um cenário, vamos criando imagens, vamos criando significados dentro de nós, daquilo que nos acontece, não só na realidade presente, como também, que é consciente, mas como também da realidade que é inconsciente, que vem nos influenciando, mas inconscientemente. Então nós temos sempre esse malabarismo mental entre o que nós pensamos, o que é interno nosso, as nossas imagens, nossos significados, a nossa realidade interna e a realidade externa. Então esse jogo, esse malabarismo mental é que vai nos levar a termos essa capacidade de governar as nossas atitudes, os nossos comportamentos e fazermos o jogo do ego, o jogo da nossa mente. Então, o ego, na verdade, é um termo usado e cunhado pelo Sigmund Freud, lá no início do século XX, onde ele criou a psicanálise. E nessa psicanálise ele viu que a psique humana, a maneira do homem pensar, tinha 3 níveis, né? Um nível que ele chamou de superego, o nível do ego e o nível do id. Então o id é esse nível mais superior, esse nível em que nós podemos dizer que seria o espiritual em nós. E o superego são aquelas tradições familiares, aquelas regras que nós recebemos dos outros, na verdade não são nossas, nós obedecemos, mas nós temos mais uma referência externa. E o ego é esse malabarista que fica entre o mundo interno, o mundo externo, o que é espiritual, o que é consciência humana, o que são as tradições familiares, as regras da sociedade, as regras até da gente mesmo. Então esse malabarismo ele é feito pelo ego, nesse nível de consciência humana. E o que Jesus vem nos trazer aqui é para nós observarmos isso. Não quer dizer que nós estejamos errados, nós só temos que ter consciência
de que a nossa mente humana é uma visão mais restrita, mais limitada. E o que ele quis dizer e nos trazer foi que nós pudéssemos nos voltar para uma condição mais ampla, para nós vermos além, para nós irmos além, para não fazermos julgamentos e não buscarmos a nossa justiça simplesmente com isso que está aqui no nível da mente humana. Então, quando ele vai falar no verso 2 do capítulo 6, como se deve dar esmolas, ele também puxa para isso. Ó. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Em vários textos da Bíblia, do Evangelho, nós vemos que os judeus eles tinham essa capacidade de fazer as leis e tudo bem dentro dessa lei da visão da consciência humana. Tanto que eles se levavam muito pelo externo. Eles queriam, por exemplo, fazer uma esmola, mas queria que o outro visse. Por quê? Lá na sinagoga caía bem, ele iria ser visto em tudo. Nós vamos ver também que na oração eles faziam isso. E era muito frequente o malabarismo da mente humana deles, buscarem os conceitos, as regras, buscarem agradar os outros, a aprovação daqueles que estavam ali. E isso a gente vê muito hoje, né? A gente vê muito isso. É claro que nós vemos muito nossa mente humana nos puxando para isso. Fazemos uma caridade aqui, damos uma esmola, mas não conseguimos ficar calados. Temos que chegar em algum lugar e falar: olha, eu fiz isso hoje. Tinha uma pessoa assim, assado, e eu peguei e fiz isso. Isso é buscar a aprovação dos outros. E essa é a nossa recompensa diante do mundo aqui, diante das pessoas. Mas para Deus, não é isso que nós devemos buscar, porque se fazemos isso, como Jesus diz, nós já tivemos a nossa recompensa. Olha como ele fala: tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda, o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Percebam que ensinamento grandioso, mas nós ainda não aprendemos ele, até hoje. Então nós estamos sem entender isso, por quê? Porque nós estamos ainda nos vendo, nos comportando, vivendo segundo a nossa consciência humana. E não vemos que Jesus veio para ser esse exemplo, esse mestre, e principalmente o Salvador, que morreu por nós para nos livrarmos disso e nos dar um caminho de volta a Deus com uma visão muito mais ampliada. E ele vai voltar, irmãos, para fazer o seu reino aqui na terra, nesse nível em que nós vamos estar unificados com Deus, em unidade com Jesus, com a mesma consciência que Jesus Cristo tem, nós vamos ter também. Então, em nome de Jesus, nós estamos aqui para trazer essa mensagem, entregando essa mensagem para você. Que você possa abrir o seu coração e que possa receber de Jesus esse chamado, e ouvindo esse chamado você possa responder um sim bem sonoro para ele. Amém? Até a próxima, que Jesus nos abençoe. Que o amor do Pai, que a graça de Jesus, do seu Filho, e a comunhão do Espírito Santo esteja entre nós.
Amém? Muito obrigada e até a próxima.